continuar mostrando os resultados. No fim de semana a gente ainda não passou por todos os jogos. É difícil, nós somos o país do futebol, é o que traz mais assunto, mexe mais a torcida. Mas a gente o vôlei é o segundo, hein? Então o vôlei tá sempre aqui. Vamos cobrar, gostei. Não, mas o vôlei a gente sempre fala, Cíntia, e outros esportes também. A gente sempre traz o Gui Costa com as atualidades do basquete, a gente fala, né? Sempre. Quanto que a gente falou de skate. Eu não chamava atenção para te cobrar, não. É porque tem gente que encrenca com cada coisa. Redes sociais, principalmente, né, Sabine? O pessoal adora mandar uma mensagem ali. Aí depois, às vezes eu fico assim, caramba, aí eu respondo, o pessoal fala, não, é só, oi, tudo bem, sabe? Não, só queria para de responder, chamar menino, atenção. Para, é isso, vai dar palco para esse povo. É isso, não devíamos. Mas vamos lá, agora então também, só pra quem não gosta, a gente vai falar de futebol também. Não, tem que falar. Vôlei, vamos falar de tudo, né? É isso. De tudo. Falamos de vôlei, tá? Volta lá na Globoplay, você vai ver que a gente não tá mentindo, a gente realmente fala de outros esportes. Mas agora, então, ó, você que desligou no fim de semana, não viu? Estão aqui os resultados dos times paulistas no Brasileirão nesse final de semana. São Paulo empatou em 2-2 com o Bahia. Corinthians perdeu a primeira sob o comando do técnico Fernando Diniz, e o Mirassol voltou a vencer, tentando sair do Z4, 2-1. Aliás, um jogo de Z4, esse aqui a gente já fala mais. O Bragantino venceu fora de casa, mostramos no nosso primeiro tempo, venceu a Chapecoense por 2-1. E o clássico Palmeiras e Santos terminou em 1-1. E é do clássico que a gente começa falando. Vamos mostrar então para vocês os gols dessa partida, desse empate. O Santos, que jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo, foi superior ao Palmeiras e com o Roleiser abriu o placar. O Carlos Miguel, aquele goleiro de mais de 2 metros de altura, só assim para fazer o gol, tem que ser muito no cantinho. Bola que inclusive acertou a trave. No segundo tempo, o Palmeiras mexeu na equipe, melhorou e com o Flaco Lopes conseguiu empatar o jogo. O Santos reclamou de falta nesse lance aí. Eu particularmente não achei falta. O lance seguiu e o Flaco Lopes completou pro gol. E o Palmeiras, inclusive, chegou a virar o jogo. Vocês vão ver aí o chute do Alan e a bola bateu no Arias, entrou, valia até como gol do Arias, mas você está vendo aí no detalhe, a bola bateu no braço do Arias, no braço não pode, não vale, e o gol foi anulado e terminou então mesmo empatado esse clássico. Jogo, gente, foi muito importante e especial para o palmeirense e para um jogador em particular, o camisa 10 do Verdão, o atacante Paulinho, que voltou aos gramados depois de 9 meses afastado, estava se recuperando de uma cirurgia na perna direita e aí, no final do jogo, ele deu entrevista para a nossa equipe e falou sobre o sentimento de voltar ao futebol. Vamos ouvi-lo. O Severino e São Paulo agora dividem o mesmo endereço. Marcando a minha volta aos jogos. Depois de um momento aí muito difícil, né? Foram 9 meses aí de muita luta, muita resiliência, onde eu precisei, né, buscar apoio, ajuda de todas as maneiras, né? Tanto física e mental. Quero voltar aos meus 100% para ajudar o Palmeiras e fazer gols, assistência, enfim, dar alguns títulos para o Palmeiras que o Palmeiras merece. E tá aí o Paulinho falando, o Palmeiras já é forte sem o Paulinho e ele é um craque, muito importante, está de volta ao futebol. Então, voltando aos poucos, informação lá do GE. Globo, está relacionado, vai jogar nesse meio de semana pela Libertadores pro Verdão. Agora a gente vai falar de novo um pouquinho mais sobre São Paulo e Bahia e a gente vai começar falando sobre o sentimento triste do São Paulino nessa segunda-feira, porque o Lucas Moura estava vivendo até igual o Paulinho, né? Retornando aos gramados, ele ficou 6 semanas no departamento médico por conta de uma fratura na costela, só que se lesionou de novo, precisou sair de campo. Vamos mostrar o lance que isso aconteceu, né? Ele entrou no segundo tempo, ficou cerca de 20 minutos em campo. Estava até numa disputa de bola ali com o Eric Pulga, mas não foi não foi uma pegada do adversário. Ele machucou sozinho, machucou o tornozelo. E a gente tem uma imagem, ele precisou ser carregado de campo, não conseguia nem pisar no chão. Muito emocionado também, né, Sabina? Triste. Chegou até a preocupar menos, porque a gente, até a nossa equipe que estava lá em Bragança, São Paulo, que jogou em Bragança, no final do jogo pegou, na verdade, uma imagem, ele conseguiu sair mancando em direção ao ônibus, só que depois foi confirmado que ele teve realmente uma ruptura. O Arthur, atacante de São Paulo, que fez o primeiro gol do Tricolor na partida, falou, inclusive, sobre a lesão do colega. Vamos ouvi-lo. Bom, sentimento de tristeza, né? A gente vê ele, um colega da gente, a gente vê ali
como eu falei, um cara super resiliente. Estou muito pouco tempo com ele, mas a gente vê um cara que trabalha demais, a gente vê ele chorando, e a gente dá um sentimento até da gente chorar também, né? Porque a gente sente também na pele. Mas ressalto novamente, vamos torcer, vamos rezar que não seja nada de grave aí para ele. Que drama, né? Drama, Sabina. E volta. E é um cara assim que o pessoal, não só a torcida é muito identificado com a torcida São Paulina, mas as pessoas gostam muito dele lá dentro de São Paulo. Ele é muito profissional, aquele cara que dá 100% em todo o treino, ele é muito correto. O pessoal gosta demais dele. E aí a gente ouviu o Arthur, tomara que não seja nada tão grave. Mas é. Mas foi, e o São Paulo confirmou na noite de ontem, numa postagem nas redes sociais que a gente está acompanhando aqui, que ele teve mesmo uma ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita, o tendão de Aquiles, ou seja, vai passar por cirurgia de correção ainda na manhã de hoje. Você sabe se ele já operou ou não? Ainda Era não agora de manhã, acho que ainda não. Vai ser um pouquinho mais tarde. Ou deve estar para operar, né? Até estava conversando com um repórter que é colega nosso, é o Guto Rabelo, que ele trabalha em Minas Gerais, e um jogador do Atlético Mineiro passou exatamente por essa lesão, e aí teve essa lesão, passou por essa cirurgia, ficou cerca de 5 meses afastado dos gramados. A tendência é que o Lucas, então, também fique mais ou menos esse tempo. E aí o domingo realmente não foi bom, vamos até rever os gols do empate entre São Paulo e Bahia. Até por conta dessa lesão, São Paulo ficou com um jogador a menos em campo. Vamos rever então os gols, ó. O tricolor paulista que saiu na frente com o Arthur, que a gente acabou de ouvir, fez um bonito gol, né? Chutando de fora da área, da entrada da área, batendo com o pé esquerdo no cantinho. Já no segundo tempo, o Luciano Juba fez o gol mais bonito da partida. Olha, que chutaço. É aquele que você fica igual o Rafael, que é o goleiro de São Paulo, olhando ali. Você fala, não tem o que fazer, é só ficar paradinho. O Caleri, que é um grande finalizador, também foi bom garçom, cruzou muito bem para o Ferreirinha, que tinha acabado de entrar e de cabeça, só que aí teve a lesão do Lucas. O Alan Franco, zagueiro de São Paulo, também se machucou, foi ficando afastado. São Paulo estava praticamente com 2 a menos, e aí na pressão no finalzinho, levou o gol de empate. Quase salvou com o Sabino, como a gente vai ver agora. Ó. A bola tinha caminho do gol, o Sabino quase salvou, quase fez contra. O Rafael também não conseguiu afastar. E o Eric, do Bahia, fez o gol de empate. Domingo amargo pro São Paulino e também amargo pro corintiano. Pois é, perdeu pro Mirassol e entrou na zona do rebaixamento. Primeira derrota sob o comando do Fernando Diniz, depois de 7 jogos de invencibilidade. Vamos ver os gols, então, dessa partida. O Carlos Eduardo, que foi papai pela segunda vez no sábado, no domingo ele foi pro jogo, foi derrubado e falou, eu vou pra cobrança. E ele mesmo foi, cobrou, fez o primeiro gol do Mirassol, fez aquela comemoração embalando o bebê para homenagear o segundo filho. E ele que jogou muito bem, inclusive fez o cruzamento do segundo gol, o gol do Edson Carioca, que a gente está acompanhando aí. E aí o Corinthians chegou a diminuir com o Dieguinho, jogador revelado no Corinthians, acertou esse chute de longe, que desviou também no meio do caminho. E o placar terminou 2 a 1. Primeira derrota, então, do Corinthians sob o comando do técnico Fernando Diniz. E os 2 primeiros gols sofridos, né? Em 7 jogos, ele não tinha sofrido nenhum gol. Ontem sofreu 2 e aí acabou perdendo e entrando na zona do rebaixamento. Vamos ver, então, como é que ficou a classificação do Brasileirão depois da 14ª rodada. O Palmeiras continua líder muito bem e obrigado lá na primeira colocação. O São Paulo continua na zona de classificação direta para a Libertadores em 4º lugar. O Bragantino respira mais na tabela, vem subindo, está ali em 7º. Agora, do outro lado aqui, ó, em 16º, ainda coladinho na zona do rebaixamento, o Santos ficou fora do Z4 por conta do empate com o Palmeiras. O Corinthians, com essa derrota, ó, caiu para a zona do rebaixamento, é o 17º. E o Mirassol, né, que chegou até a ser lanterna da competição, consegue alguns bons resultados, começa a sonhar, então, em sair do Z4 e voltar a se recuperar na competição. Certo, Sabina Simonato? Escuta, você falava mais cedo ali dos seus amigos na Zona Norte.